Deus seja louvado, meus irmãos, como é bom usarmos esse canal para trazermos sempre uma palavra de Deus, uma palavra, queremos crer, revelada para a instrução, para a edificação do povo de Deus. Esse é o nosso encargo e essa é a nossa motivação de termos esse canal para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, porque quando nós estamos bem espiritualmente, certamente somos um canal de bênção para nossa casa, para nossa família, para o cônjuge, né? A palavra cônjuge é aquele que compartilha o mesmo jugo no casamento, no sofrimento, na família, na criação de filhos, nas lutas diárias. Por isso, nesse vídeo queremos falar de uma coisa tão importante, quer dizer, a mais importante, das mais importantes, que é a nossa fé. Fé viva, fé atuante, fé poderosa. Deus procura essa fé em nossos corações, irmãos. O que é fé atuante? O que é fé prevalecente? Você já ouviu falar nisso? Fé prevalecente. Aquela pessoa firme, de pé na presença de Deus, clamando, orando, tendo uma vida em comunhão plena com o Todo-Poderoso. Essa fé atuante, poderosa, perseverante. Essa fé que age nas lutas, nas dificuldades, principalmente, veja só, quando é testada por provas, por batalhas espirituais. A palavra de Deus diz: não fará Deus justiça aos seus filhos, aos seus servos que clamam de dia e de noite? Digo-vos que depressa fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Veja o que é fé aos olhos de Deus e que fé Cristo procura. Veja, no contexto dessa palavra, você vê no capítulo 18 do livro de Lucas, quando o Senhor ensina uma parábola no dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele fala da viúva, tão conhecida essa palavra, que vai ao juiz, que pede justiça contra o adversário. Tão claro, irmãos, que essa viúva são os servos que clamam de dia e de noite. É uma metáfora. Que vai ao juiz e que clama contra quem? O adversário. Nós temos o adversário. A igreja tem o adversário, que se chama diabo. E a palavra diz que o Senhor procura aqueles que oram, clamam de dia e de noite. Então o que é fé atuante? Fé perseverante. Não é aquela fé que desiste diante de dificuldade, de problemas, que volta atrás, que retrocede. Porque a palavra diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Está lá em 10, 37, 38, 39 do livro de Hebreus. Ora, então não recua. Essa fé é a fé viva. E o justo vive nessa fé. Quem é o justo? O meu justo. Os justificados. Nós fomos justificados por meio da fé. E temos paz com Deus. Tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Então, pela fé fomos justificados. Pela fé somos alcançados. Pela fé somos salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E essa medida de fé foi o que Deus distribuiu aos seus santos, aos seus servos, como está lá em Judas 3. Então, irmãos, nós somos justificados pela fé, Romanos 5:1. Somos salvos pela fé, como está em Efésios 2:8. Agora, essa fé é a fé de Deus. Não é uma fé natural, não é uma fé religiosa, é uma fé humana. Uma fé que depende de um líder religioso, de uma revelação, de algum poderio político que se agarra em homens, em coisas, em circunstâncias. Não, é a fé espiritual, é a fé viva. Quando vier o Filho do Homem, o Senhor fala da sua volta, tanto no capítulo 17 todo de Lucas, aí ele usa como exemplo a parábola da viúva que vai ao juiz e que clama de noite para que faz justiça contra o adversário, importunando. Então, irmãos, o que é fé? Fé atuante, fé perseverante. É fé que clama de dia e de noite. É fé que importuna. Então veja, a verdadeira fé, como é importuna, ela não cruza os braços, ela não se conforma com a situação, não se conforma. Triste é aquelas pessoas que se conformam, estão conformadas com a situação, conformadas com a sua situação espiritual, às vezes decadente, fraca, frouxa. Essa é a realidade. A fé verdadeira é essa fé que atua, que clama, que busca, que insiste, importuna.
sabendo que nós sabemos para onde ir, não vamos em fontes alguma, senão a fonte que é Deus, o juiz, clamando de dia e de noite. Naquela parábola o Senhor usa um injusto juiz, que ele, pela importunação, diz: vou fazer justiça a essa viúva para que não me importune mais. Veja, quanto mais, aí o Senhor diz, ouça o que diz esse injusto juiz: não fará Deus justiça aos seus servos que clamam de dia e de noite? Digo-vos, depressa fará justiça. Até essa palavra, meu irmão, minha irmã, são para irmãos que estão vendo esse vídeo, essa palavra, estão sendo injustiçados em muitas áreas. Na casa, no lar, no casamento, na família, na sociedade, no trabalho, até na igreja, até na comunhão com irmãos, injustiçados em muitas áreas. Então o que nós fazemos? Procuramos quem? Vamos procurar justiça no homem? Justiça com a força da carne, agindo na ira? Não, a palavra diz que nos clamam de dia e de noite. Faz justiça contra o adversário. Digo-vos, depressa fará justiça. Quando abrimos o coração e cremos, vemos a justiça de Deus, que trabalhará contra a injustiça do diabo, do maligno, dos ímpios contra os filhos de Deus. Digo-vos, depressa fará justiça. E o Senhor diz: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Essa fé que clama de dia e de noite, que importuna, que busca, que bate a porta, que insiste, que clama, porque sabe que o Senhor está ouvindo e sabe que é o prazer de Deus a importunação, que sabe que Ele age quando importunamos. É daí que vem os grandes reavivamentos, as grandes operações, os grandes milagres. Nesses anos vimos quantos depoimentos de pessoas, de irmãos de fé, que oraram horas e dias até ser curados de doenças terríveis, que não se entregaram e viram a operação de Deus, o sinal do Senhor. Outros foram revestidos poderosamente no Espírito Santo, buscando poder, revestimento espiritual. É isso que nós cremos. Nós temos o Espírito de Deus como habitação em nós. Ao receber Cristo, ao nascer de novo, precisamos do revestimento, que é uma busca do poder de Deus sendo revestidos para a obra do ministério, para ser útil como vasos de honra na casa de Deus, da igreja, para servir os irmãos, para edificar os irmãos. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Veja, irmãos, a ação do diabo nesse tempo é desmotivar, é distrair, é enganar, é tirar o povo de Deus da oração, da comunhão com Deus, da vida secreta de oração, da comunhão com os irmãos, da meditação da palavra, na adoração ao Deus vivo, no louvor ao Deus vivo, distraindo com tantas coisas, e quantos que se enredam, caem em laços de pecado, naufragam na fé, como diz Paulo a Timóteo. Então, irmãos, o Senhor diz, achará fé na terra. Veja que não é uma fé autêntica que ele vai achar. Poucos podemos crer que perseverarão até o fim na fé, na vinda do Filho de Deus. É o Senhor falando. Nós podemos ver nós aqui, se nós temos essa fé viva, pela palavra. Como? Clamamos de dia e de noite, irmãos? Clamamos ou reclamamos? Reclamamos da vida, das situações, das pessoas, do tempo que vivemos, dos políticos, dos obreiros, dos irmãos, da esposa, do esposo, dos pais, dos filhos. Quem clama não reclama. E o Senhor diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes, ocultas, que não sabes. Deus quer revelar, agir, trabalhar em nosso favor, mas espera o seu povo clamar de dia e de noite, se colocar na brecha pelo povo, se colocar na brecha pelos irmãos, pela igreja, pela criação, pela humanidade, como está em 22:30 do livro de Ezequiel. Meu irmão, minha irmã, essa palavra pode ser uma palavra veemente, mas para te amadurecer, para te despertar, porque a palavra é o espelho, ela mostra quem nós somos. Se vemos, se enxergamos na palavra. Na palavra nós nos enxergamos. E ali fala claramente: quando vier o Filho do Homem achará fé na terra. Lê esse capítulo, o 18 do livro de Lucas, mas lê o 17, porque o 17 fala da vinda dele. Então, irmãos, o Senhor está vindo. Quem que ele vai achar? Um povo motivado, fervoroso, firme na fé, que clama de dia e de noite? Ou um povo murmurador, reclamador, fraco, atraído pelo mundo, distraído pelos enganos, vencido pela carne, enganados no seu sentimento, na sua alma, revoltados, irados? Não, irmãos. O Senhor quer achar uma fé autêntica. E a fé autêntica em nós é aquele que clama de dia e de noite. Aquele que clama de dia e de noite sabe que Deus está agindo.
que Deus está operando, que Deus está trabalhando, que com seus arranjos gloriosos Ele vai socorrer, vai libertar, vai mostrar, vai revelar o oculto escondido, as coisas profundas. O Senhor quer revelar aos seus santos, aos seus filhos. Por isso Ele espera essa fé atuante, viva, gloriosa, essa fé que prevalece, essa fé viva, autêntica, é que clama de dia e de noite. Não fará Deus justiça aos seus servos que clamam de dia e de noite? Digo-vos, depressa fará justiça, amarrando o diabo, destruindo as obras malignas, envergonhando e destruindo as dissimulações, as coisas mentirosas, escondidas desse mundo. Ora, irmãos, digo-vos, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa fé, que é a fé que Deus quer ver, vive em nossos corações, acesas, poderosas, vivas, que traz milagres, libertação, vigor, saúde ao corpo de Cristo, que é a igreja. Ajudar os irmãos novos na fé, os cordeirinhos estão se convertendo, vindo ao Senhor, auxiliá-los, ajudá-los a amadurecer, a crescer no Senhor. O Senhor precisa de instrumentos, vasos de honra na casa, como está no capítulo 2 de 2 Timóteo, para ajudá-los, auxiliá-los a invocar o Senhor, a caminhar, a crescer, a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como está em Atos 2,42. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Só mostrar para você, para nós, o que é a fé que Deus procura. Qual é a fé autêntica? Qual é a fé prevalecente? Fé prevalecente é essa fé que clama de dia e de noite, que não recua diante da diversidade das batalhas espirituais, porque nossa luta não é contra carne e sangue. É contra os dominadores desse mundo tenebroso. Por trás de todo esse cenário humano, político, religioso está o diabo. Então nós temos que lutar contra ele, não contra pessoas. Capítulo 6, 12 do livro de Efésios. Essa é a fé da visão espiritual, a fé prevalecente dos filhos de Deus, que clamam de dia e de noite. Que Deus te abençoe e me abençoe, para nós juntos, irmãos, termos essa fé e não recuar. Aleluia, não recuar. Meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E o maior cenário de fé viva atuante dos servos de Deus, nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus, que devemos ler. E como diz um servo de Deus do passado, cada vez que lia o capítulo 11 de Hebreus, caía de cara no chão, vendo o que é fé. Da fraqueza tirar força, apagar a força no fogo, fechar a boca dos leões. Aleluia, santificado é o nome de Deus na fé dos filhos de Deus, pela fé em Cristo. Fé que nós buscamos um Deus que existe e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Sem essa fé é impossível agradá-lo. Hebreus 11, 6. Deus abençoe, irmãos, e nos ajude a ter essa fé prevalecente, atuante e poderosa em Cristo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, divulgue esse canal. Vamos ajudar nossos irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos estar juntos em comunhão, porque somos um só corpo, uma só igreja na terra e Cristo é a cabeça. Um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.